Outra questão que a gente precisa comentar é o seguinte: você tem empatia com o seu filho? Empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. A gente vê uma pessoa com um machucado na mão, o machucado não tá na gente, mas a gente pensa aquilo dói. E a gente tem uma noção de como que aquilo dói. E a gente sente empatia pela dor da pessoa. Então, a gente precisa ter empatia pela criança. De forma geral, os adultos da nossa sociedade não costumam ter muita empatia com a criança, mas a gente precisa exercitar isso. Por que que a gente precisa exercitar isso? Porque se a criança tá comendo uma maçã e a maçã cai no chão e a criança chora, a gente chega na criança e fala: ai, não foi nada, tá chorando por bobagem, que besteira. Mas pra criança foi. A criança não tem as preocupações que você tem, ela não vive no mundo que você vive, ela vive no mundo dela, no mundo do lúdico, da cabeça dela, de como ela entende as coisas. Então, quando a maçã cai no chão, pra criança é muito estresse, aquilo eleva os níveis de estresse no corpinho dela e ela chora. O choro é uma forma de aliviar a tensão, ela descarrega, ela põe pra fora. E se a gente fala: nossa, que besteira, nós estamos invalidando aquilo que a criança tá sentindo. Então, quando a gente tem empatia, quando a gente entende que aquilo dói, que aquilo é ruim, que aquilo pra criança é difícil, fica muito mais fácil da gente entender o porquê que eles choram tanto, do porquê que eles reclamam tanto, porquê que eles são tão impacientes. A criança não tem noção de longo prazo, lembra? Então, se você fala pra criança: espera um minutinho e a criança abre o berreiro, ela abre o berreiro porque ela não sabe o que o minutinho significa. Ela quer agora, porque ela vive no agora. Você tem noção de que um minutinho é daqui a pouquinho, que não custa nada esperar, mas ela não. E se a gente não tem empatia com esse choro, se a gente não tem empatia com o fato de que a criança não sabe o que é daqui a um minutinho, a gente grita com a criança: tá vendo? Você chora por tudo, que não sei o que. É muito mais difícil. Então tenha empatia, se coloque no lugar da criança, como essa criança pensa, como essa criança se sente. Um outro detalhe dentro de tudo isso da relação da empatia é que é o seguinte: nós adultos também não temos total controle dos nossos sentimentos. Quantas vezes você, adulto que está me assistindo, ficou bravo e gritou contra a pessoa? Quantas portas você já saiu batendo porque você estava irritada? Quantos dias você já não ficou de cara amarrada no trabalho porque você estava bravo com outra coisa? Se a gente que já cresceu, que já desenvolveu, ainda não tem total controle dos nossos sentimentos, quem dirá a criança? Então, se a criança frustra e se joga no chão, é porque ela não tem controle do sentimento dela. Mas se você grita em cima porque a criança está jogada no chão, mostra que você também não tem controle dos seus sentimentos. E, de novo, eu não tô aqui julgando ninguém, eu tô tentando te mostrar como essa questão dos sentimentos é difícil até pra gente. A gente fica frustrado, a gente também sai batendo porta, a gente não se joga no chão porque é feio, né? Porque não vai pegar bem um adulto se jogando no chão, mas a gente fica emburrado, a gente não quer falar com as pessoas, a gente se tranca no quarto, a gente trabalha de mau humor, a gente também reage de formas ruins com o que a gente sente. Quantas vezes a gente não gritou com alguém porque estava bravo com essa pessoa? Então o mesmo acontece com a criança. Quando você tem empatia pelo sentimento da criança, você consegue inclusive lembrar que você também não é perfeito, que você também comete erros, que você também se irrita, que você também grita, que você também chora, e a criança faz isso mais do que você porque ela é menor, ela tá ainda em desenvolvimento. Você já cresceu, você já desenvolveu um monte de coisas que a criança ainda não. Então, antes de brigar com seu filho porque ele tá tendo uma crise de birra por um brinquedo que você não quis comprar, pense: no lugar dele eu também não estaria assim? Se eu quisesse alguma coisa que eu não posso ter, eu também não estaria chateado? Talvez você não estivesse rolando no chão, ok, mas você não estaria chateado com isso também? Quando a gente entende a chateação, quando a gente tem empatia pelo sentimento, fica mais fácil de lidar. E mais, se a criança tá berrando, se a criança tá gritando, por que eu vou gritar por cima? No que isso ajuda? Se ela grita porque não tem controle das emoções dela, quando eu grito eu também não tenho controle das minhas. Quem é o adulto dessa situação? Quem é que vai agir com racionalidade? Quem é que vai manter a postura? Quem é que vai manter a calma para conseguir resolver o problema? A criança de 3, 4, 5 anos não vai, ela já tá ali se esgoelando, então cabe a mim fazer isso, porque eu sou adulta, porque eu entendo o que está acontecendo. Então ter empatia também ajuda a gente a praticar a paciência. Saber que a criança não consegue fazer as coisas do jeito que a gente faz é essencial pra gente ter paciência com o fato de que a criança faz errado. Isso faz sentido pra você?